Olá, minha gente! Boa tarde, tudo bem? Está começando Vozes da Cidade. Esse é o nosso encontro diário aqui na televisão. Obrigado pelo seu carinho. Boa tarde para a família. Boa tarde para o pai, para a mãe, para o vovô, para a vovó. Boa tarde para você que está sempre com a gente, sempre tendo a melhor opção de uma programação de qualidade, né, gente? É isso que a gente precisa. Você de Maringá, das mais de 40 cidades, que está comigo em canal aberto. E você também que está pelo nosso YouTube, hein? TV Evangelizar Oficial. TV Evangelizar Oficial. Aí mais de 2,5 milhões de inscritos. Hoje nós vamos fazer um programa muito especial tratando sobre violência contra idosos, perspectivas judiciais no mês da conscientização. A nossa convidada é a Jaqueline Pinheiro, ela é advogada especialista em direito constitucional previdenciário, ex-presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB, membro do Comitê Cidade Amiga da Pessoa Idosa, e a gente vai conversar sobre esse tema importantíssimo. Jaqueline, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio, pode chegar. Obrigado desde já pela sua participação, seja muito bem-vinda. Pode se sentar aqui para nós iniciarmos a nossa conversa. Eu já converso com a Jaqueline, mas antes tem matéria, coloca no ar. Em um movimento significativo para a Polícia Penal do Paraná, o projeto Viagem do Livro, uma parceria da Associação Evangelizar é Preciso, realizou a doação de 300 livros de literatura que serão destinados à unidade prisional de Foz do Iguaçu. Claro, quando recebemos materiais que vão ser dedicados à área educacional, isso é de uma importância muito grande. Vários tipos de trabalhos acontecem dentro do ambiente prisional, que é um ambiente complexo. Mas quando nós nos dedicamos à área educacional, esse é o maior potencial transformador da pessoa. Então, o trabalho que a Rede Evangelizar faz é um trabalho que é um exemplo. Nós agradecemos em nome do departamento e, claro, em nome daquelas pessoas que estão privadas de liberdade. A ação reforça o compromisso social da Associação Evangelizar é Preciso e impacta diretamente nos projetos educacionais desenvolvidos dentro do sistema prisional do Paraná. Desde que nós retomamos esse projeto em agosto de 2024, mais de 2.700 livros foram distribuídos em várias unidades do sistema e incluindo também outras cidades do nosso Paraná. A leitura é reconhecida como uma ferramenta poderosa na transformação social, capaz de abrir novas perspectivas, estimular o senso crítico e oferecer um caminho para o conhecimento e a reintegração na sociedade. Veja, a pessoa tem acesso a uma leitura, ela faz depois um resumo, uma resenha, apresenta um professor que o corrige. Se tirar uma nota mínima, ele ganha por mês 4 dias menos no seu cumprimento de pena. De volta aqui no estúdio da TV Evangelizar, o nosso Vozes da Cidade. Eu estou falando aqui com a doutora Jaqueline Pinheiro, advogada, ela que é presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa da OAB. Tudo bem, Jaqueline? Seja bem-vinda, boa tarde. Obrigada, boa tarde para você, a todos que estão nos acompanhando. Aproveito para agradecer esse espaço para a gente falar de um assunto tão sensível, mas também tão importante enquanto sociedade. Com certeza, é um programa que a gente faz questão de apresentar, porque é dar voz, às vezes a quem não tem voz, não é verdade? Precisamos ser a voz dessas pessoas. E, Jaqueline, quais são os principais tipos de violência contra idosos, né? Física, psicológica, patrimonial, negligência. As principais queixas que chegam ao judiciário, como os juízes têm lidado com esses casos? Rafael, as violências elas são múltiplas, como você terminou de citar. E um fator muito importante é que, na maioria das vezes, elas são silenciosas, porque acontecem dentro do seio familiar, no local onde os idosos deveriam ser protegidos, são os ambientes normalmente de violência. Então, ali no ambiente, o que a gente recebe de maior queixa hoje, na atualidade, violência patrimonial. E aí nós temos os casos daqueles familiares que retêm o cartão magnético da aposentadoria, aqueles que fazem empréstimo consignado em nome do pai, do avô, do tio, do idoso que ele está cuidando. Temos fraudes bancárias, empréstimos consignados. Você deve acompanhar na mídia, tem ali inúmeros casos
de casos de empréstimos que são feitos ali no benefício previdenciário do idoso, e ele nem fica sabendo. Porque essa pessoa, gente, 60 a mais, que é o que a gente chama de pessoa idosa hoje, são aquelas pessoas que não precisavam de contrato. Sim. Que a palavra... Era no fio do bigode. É isso mesmo, no fio do bigode. A palavra valia muito. Então, elas acreditam que a outra pessoa que está do outro lado está sendo honesto e não acredita que está sendo enganado. Então, ele aceita, muitas vezes, num sim, por engano, um empréstimo, cai aquele valor. Eu conheço... Nós temos casos, por exemplo, no condomínio do idoso em Maringá hoje, que tem idoso com 70% do benefício, por exemplo, a aposentadoria, ou mesmo no BPC, que é o valor de um salário mínimo, R$ 1.518, comprometido 70% com empréstimo consignado. E a onda aí da última fraude do INSS, que é o desconto indevido das associações, que foi feito nas folhas de pagamento, da forma também indevida, sem o conhecimento de muitos idosos. E nós fizemos, a Comissão de Direito da Pessoa Idosa, fez um evento na praça, lá no terminal intermodal. Foi a nossa abertura, então, da campanha Junho Violeta, para levar o direito. Eu gosto muito de dizer que o direito, na letra, ele é muito bonito. O Estatuto da Pessoa Idosa dá para dormir debaixo do braço, de tão lindo que é. Mas a advocacia, ela tem uma função muito importante e constitucional de ajudar, auxiliar na administração da justiça. Então, eu acredito que a gente tem essa função de fazer a letra da lei se tornar real. Ir em benefício, ali se materializar para aqueles que estão sendo lesados. Então, nós fomos para a praça com mais de 30 advogados, ajudamos os idosos a impugnarem esses valores desses descontos indevidos. Eles não conseguem baixar o aplicativo, não tem essa habilidade, não é, doutora? Não tem, Rafael. Ainda a questão da inclusão digital do idoso é uma barreira, até mesmo para o exercício da sua cidadania, o exercício do seu direito. Eles não conseguem baixar o aplicativo. Então, nós ajudamos eles a entrarem nos aplicativos, fazerem cadastro e fazerem as suas impugnações. Mas, fora a violência patrimonial, a violência psicológica, eu sublinharia, deixaria aqui bem acentuado. Muitas pessoas pensam, quando falam em violência, a primeira coisa que pensa é a violência física, um beliscão, um empurrão, mas não é a que mais acontece. O que mais acontece é: você não sabe do que você está falando. Então, você tira a pessoa idosa, você tira o idoso do poder de decisão de dentro da sua própria casa. Você tira ele do lugar da mesa. Quantos familiares, eu conheço alguns, tá? Que a pessoa foi retirada da casa principal, colocada no fundo da casa, numa meia água, e a família, o cuidador, fica na casa principal. Então, isso é uma violência contra o idoso. Você tira o poder de decisão do seu patrimônio, da sua própria vida. Tem familiares que controlam se a pessoa pode namorar, se pode casar novamente, e aqueles que têm um medo de perder, se sentem herdeiros de pai e mãe vivo. Gente, herança é só quando morre. Eles têm o direito de gastar aquilo que eles construíram, como eles quiserem. Mas essa questão é muito dolorida para eles, de perder o espaço, o poder de decisão sobre a sua vida e aquelas humilhações diárias de você não sabe, você está desatualizado, você não pode mais decidir, você não é capaz. As pessoas, a gente enquanto sociedade precisa evoluir enquanto a isso, Rafael. Idade não tem a ver com capacidade. A capacidade da pessoa é que determina se ela pode ou não tomar decisões sobre o seu patrimônio e sobre a sua própria vida. Então, a gente precisa construir isso, quebrar alguns estereótipos e construir um avanço enquanto sociedade. Por isso que nós estamos conversando sobre esse tema. A doutora vai ficar aqui com a gente, ela é presidente da Comissão de Direito da Pessoa Idosa da OAB Maringá.
e vai estar falando com a gente mais aqui no próximo bloco, tá bom? Porque nós estamos nessa campanha Junho Violeta justamente é para dar visibilidade a tudo isso que a advogada está dizendo aqui, dar essa visibilidade, ver, olha, isso está acontecendo aqui na minha família, isso está acontecendo em determinada situação, o que eu posso fazer para ajudar, para que a gente possa todos estarmos integrados nesse mesmo tema. Eu vou rapidinho para o nosso intervalo. Antes, só coloca a previsão do tempo para mim. Maringá, algumas cidades aqui da região, conferindo a previsão do tempo aqui na sua TV Evangelizar. Eu volto já já, Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. De volta aqui junto com você, Vozes da Cidade. Hoje a nossa entrevistada é a advogada Jaqueline Pinheiro, ela que é presidente da Comissão de Direitos da Pessoa Idosa da OAB, está aqui conversando com a gente. Eu só vou trazer uma matéria rapidinho, eu já retomo essa conversa. Assista comigo. Dados do Censo Demográfico de 2022 sobre a realidade religiosa foi o tema da reunião do clero e articuladores paroquiais da Arquidiocese de Natal. A sugestão de abordar a temática na reunião veio a partir de um processo de escuta que a Arquidiocese está vivendo na atualidade, com a realização do primeiro sínodo arquidiocesano, além da preparação para a construção de um novo plano pastoral para os próximos anos. Muito importante esse momento que nós estamos tendo aqui, seja para o nosso sínodo, para nos situarmos, então estabelecermos as nossas metas evangelizadoras, como para o nosso plano pastoral. Para tratar sobre o tema, a reunião contou com uma mesa redonda composta pela superintendente do IBGE no Rio Grande do Norte, Fabiana Fábrega, além de estudiosos e padres do clero arquidiocesano que puderam refletir sobre os desafios e perspectivas diante dos dados apresentados pelo censo de 2022. O catolicismo ainda segue como predominante. O Rio Grande do Norte é o 5º maior estado que professa, que é praticante da religião católica. As estatísticas apresentadas pelo censo de 2022 também são uma oportunidade para ampliar as discussões sobre a pluralidade religiosa no território da Arquidiocese. É um dado que nos provoca uma renovação de metodologias, é um dado que nos provoca uma vida eclesial com mais diálogo e, principalmente, onde a promoção da justiça, da paz, do amor sejam postas acima dos limites doutrinais e teológicos. Sim, a doutora Jaqueline está aqui, ela continua comigo, a gente vai entrar ainda mais nesse tema, porque a gente pôde falar um pouquinho, doutora, nesse primeiro bloco, de alguns tipos de violência, né? Mas quais são os principais canais de denúncia que estão disponíveis para os idosos, vítimas de qualquer tipo de violência, e como o judiciário os integra aí em sua atuação? O que aquele idoso ou aquela pessoa que presencia algo pode fazer? Mais uma vez agradeço esse espaço, porque de fato você tem razão, Campanha Junho Violeta é para dar visibilidade a um assunto que normalmente a gente coloca debaixo do tapete, porque é um assunto familiar. Então, existe sim canais de denúncia, vou colocar aqui para vocês porque é um compromisso enquanto sociedade. Aliás, gente, lá no Estatuto da Pessoa Idosa diz que é uma obrigação daquele que observar, né, presenciar uma violência contra o idoso, fazer então a denúncia em algum dos canais. E ele pode ali fazer uma denúncia anônima, caso ele não queira se comprometer. Às vezes é um vizinho, um parente muito próximo e ele não quer fazer essa... Fica uma situação, às vezes, comprometedora. Sim. Então, ele pode fazer, olha só, fazer denúncia no Disque 100, que é Direitos Humanos.
é o mais fácil para você lembrar. Então, se tiver um caso de violência na tua família ou na comunidade onde você reside, Disque 100 e você pode fazer de forma anônima. Ou então, aqui em Maringá, nós temos a promotoria da pessoa idosa. Nós temos uma promotora muito atuante na área. Então, Doutora Michele? Isso, a doutora Michele Nader. Eu só não vou lembrar de cabeça o número lá da promotoria. Sim. Mas ela fica, o local ali é do lado do antigo fórum, ali do fórum da Catedral Metropolitana, sim. é ali na praça. Você pode ir até lá ou então procurar ali na internet o telefone da promotoria. E nós temos também o Disque 100, o Disque Idoso do Paraná. Esse eu sei de cor. 0800 141 0001. Então, aqui no Paraná, nós também temos um Disque Idoso para você fazer as denúncias. E o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa também recebem denúncia de violências contra o idoso. Eu falei com a doutora Michele Nader esses dias, então eu tenho aqui o WhatsApp, é o 3227-1415, coloca aí na tela, o WhatsApp direto da promotoria, 3227-1415, e tem o e-mail, maringá.atendimento@mppr.mp.br. Está aparecendo aí na sua tela o WhatsApp e também o e-mail direto da promotoria, aí da Central de Atendimento do Ministério Público aqui de Maringá. E é importante porque esse alerta que a gente passa aqui, né, doutora Jaqueline, às vezes é para o neto, para a neta, para o sobrinho, para a sobrinha, para o filho, que está fazendo coisa errada, está usando o cartão indevidamente, fez um empréstimo consignado, para que possa se atentar a isso, que isso é crime. É preciso dar essa visibilidade e dizer que esse procedimento está errado e que não pode continuar assim. De fato, Rafael, é crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa e, aliás, também o Código Penal faz algumas previsões ali de aumento de pena quando o crime é voltado contra uma pessoa idosa. Então, é muito importante a gente ter esses espaços para falar que há combinação legal, há previsão de pena para quem comete uma violência, um crime contra o idoso, mas acredito aqui que o mais importante é a gente se colocar hoje no lugar do outro e pensar que amanhã seremos nós. Por isso, temos que construir uma sociedade que respeite o processo de envelhecimento. Que esse momento da vida seja um momento de respeito, seja um momento de segurança e não de medo, não de terror, não de agressões, porque se tudo correr bem, amanhã seremos nós. Com certeza. E qual é a sociedade, que tipo de família você quer e está construindo para te receber na terceira idade, e que tipo de sociedade você quer estar quando for você a estar aí nesse período da vida, né? Por isso que a gente fez questão de trazer esse tema aqui no estúdio da TV Evangelizar, hoje com a advogada Jaqueline Pinheiro, advogada especialista em direito constitucional, previdenciário, presidente da Comissão do Direito da Pessoa Idosa. Jaqueline, muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho e seja sempre bem-vinda, tá bom? Pode permanecer aqui com a gente para encerrarmos o programa. Fique esse alerta, minha gente. O vovô, a vovó pode estar com os cabelinhos branquinhos aí, tem poder de decisão ainda. Com certeza, tem poder de decisão. Pode escolher o que deve fazer e você precisa respeitar a decisão do vô e da avó, do pai e da mãe, e saber que nós também vamos envelhecendo e a gente quer envelhecer com dignidade, não é verdade? A gente quer ser respeitado, então respeite também. Obrigado pelo seu carinho, um grande abraço. Amanhã, se Deus quiser, a gente está de volta com mais um Vozes da Cidade, dando voz a quem faz a cidade acontecer. Fiquem todos na paz, um grande abraço. Tchau, tchau.